All Holy Night com Gabriel Henrique. No entanto, a gente não vai ouvir essa peça com a interpretação dele, na particularidade dele, não. Ele vai imitar Mariah Carey. Por que ele vai imitar? Porque ele é um cover. E o que faz um cover? Ele vai executar a peça que outro artista já executou e da forma com que esse artista executou. Então, falar que ele imita um artista não é depreciá-lo, não. A imitação é uma arte e ela é fantástica porque não se ensina. Não tem escola de imitação, não. Ou você consegue imitar um outro artista ou você não vai aprender a imitar. E isso se faz através do ouvido. Então, é algo que o Gabriel Henrique tem, essa facilidade de imitar, de conseguir, que é próprio dele, é do ouvido dele. Ele não aprendeu, é dele, natural dele. Assim como o ouvido absoluto. Então, a gente percebe que quando ele canta essas músicas, de fato, ele dá as mesmas inflexões que as cantoras cantam. Então, é uma arte essa da imitação, ok? E não tem só no campo da música, do cantor. Não, muitos comediantes. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele imita o Silvio Santos de uma forma excepcional. Você fecha os olhos e você acha que é o próprio Silvio Santos que está falando. Porque ele consegue imitar o timbre, a inflexão da voz, a forma como ele fala. Então, imitação é uma arte, ok? Não é plágio. Não é você querer tirar vantagem da arte alheia. Não, não é isso. É imitar de fato o que o ouvido consegue captar e a capacidade que você tem de projetar o que o ouvido captou. É um dom. Então vamos lá. Essa primeira parte da música, ele canta com voz natural. Ali nos comentários tem uma pessoa que diz que eu falo que tudo é falsete. Queridos, me desculpem. Homens como o Gabriel Henrique, como o Dimash, como tantos outros que devem existir. Eu não conhecia Gabriel Henrique também. Quando eles cantam em oitava, 4 e 5, é no falsete. Então não é que eu só falo falsete, é que de fato, queridos, cantar é cantar com a nossa voz, a voz que cada um tem, a voz natural, não se fabrica a voz. E toda voz natural humana, ela é capaz de cantar 2 oitavas no timbre natural. Os homens têm a capacidade de cantar 1 oitava a mais, que é a tessitura feminina. Só que ele apenas consegue cantar essa oitava a mais no falsete, queridos. Não tem como cantar em tessitura natural. Vocês podem perceber que perde a característica do timbre da voz. Fica mais fino. Então, se mudou a cor da voz, saiu da tessitura natural. E isso acontece quando homens que cantam oitavas 2 e 3, convenção brasileira, que faz parte da tessitura natural, quando eles adentram na oitava 4. Assim como eles cantam apenas a oitava 5 e 6 em registro de whistle. Certo? Então, vamos aprender. Nós aqui estamos aprendendo. Aqui não é um canal de reações. Oh, uau! Não, não é isso. Aqui é um canal de aprendizado. Nós estamos tomando conhecimento. Conhecimento do nosso aparelho fonador, como nós usamos para cantar, conhecimento da nossa voz, como ela se projeta. É a passagem do ar pelas cordas vocais, não tem como mudar isso. E se a tessitura natural engloba 2 oitavas, são 2 oitavas. Não existe anomalia em nenhum dos cantores que nós estamos analisando. São todos normais. Então, a tessitura natural de um homem, oitava 2 e 3. A tessitura natural de uma mulher, oitavas 3 e 4. É claro que não é determinado exatamente 2 oitavas. Tem notas a mais, tem notas a menos. Isso varia de pessoa para pessoa e da classificação de cada voz. Mas homens que cantam oitava 4, oitava 5, oitava 6, saem fora de tessitura natural. Fazem uso, sim, de falsete, fazem uso de registro de whistle,
tá? Então, aqui no Holy Night, ele canta a primeira parte, tudo em voz natural. Oitava 2. Oitava 3, Ré 3. Ele chega até o Ré 2. Percebam como perde o brilho. Os graves sempre perdem brilho naturalmente. No entanto, se ele fosse um baixo, o brilho da voz dele seria nos graves. Mas aqui mostra também que Gabriel Henrique é um tenor. Ele tem facilidades pro agudo. E o agudo, na tessitura natural dele, tem brilho, tem potência. Tudo em região 2, oitava 2. Voz natural do Gabriel Henrique. Ele não está fazendo uso de nenhum recurso da voz. Oitava 3. Faz golpe de glote, ele gosta de pegar o fry. Voz branca. Aqui é um misto, é voz de peito com cabeça, por isso que tem projeção para frente. Voz branca, não tem uso de metal, não é uma voz lírica. Aqui ele veio para um Lá 3, com muita facilidade. Voz natural, não usou nenhum recurso. Ele canta sempre acompanhado de um playback diferente do nosso anterior cantor, que tem um maestro próprio para ele, para compor as músicas que ele canta, deve ter a orquestra dele. Aqui Gabriel Henrique canta sempre com playback. Realidades diferentes, né? Isso é falsete. Percebem que a voz fica mais fosca. Voz natural, ele coloca, ele projeta para frente novamente. Oitava 3. Ele vai até um Si 3 com muita facilidade. É a região aguda de um tenor. Aqui ele faz o uso do falsete misturado. Falsete. Perdeu o timbre da voz natural. Aqui ele faz até um Si4 com registro de whistle. Vocês conseguem perceber quando muda a cor? É porque mudou da registração que ele estava cantando. Isso é voz natural. Falsete. Isso é um Mi4. Whistle. Tava num Lá 5. Voz natural. Voz natural e misturada. Isso daqui é um Ré 4. Já adentra a tessitura feminina. Mas ele consegue misturar ainda aqui num Ré 4, voz de cabeça com a voz de peito. Whistle. Mi 5 e termina num Ré 5, convenção brasileira. Se fosse convenção americana, um Ré 6. Então percebam, eu acho que já deu para vocês entenderem isso. Conforme a altura da nota é o uso do registro que você vai fazer. Então, quando ele adentra aqui na oitava 5, ele não tem como cantar de outra forma, a não ser no registro de whistle ou até mesmo em falsete. A oitava 4, falsete, não tem como alcançar na voz natural. Ainda que ele é muito bom, ele consegue cantar um Ré 4 misturado à voz de peito. A voz de peito que a gente fala é que não é falsete. Quando um homem, um tenor, ele vai para a região aguda, quais são as notas dos agudas de um tenor? Sol, Lá, Si e Dó.
3. Faz parte de tessitura natural e o tenor, ele deve cantar isso com voz de peito, não fazer passagem para o falsete. O falsete só se passa a partir do Ré 4. Então, até um Dó 4, todo tenor deve cantar com voz natural, tessitura natural, sem fazer uso de recurso nenhum. Mas ele pode fazer uso do falsete também na oitava 3. O que isso não é aceitável em ópera. Me fascina muito o universo operístico, queridos, porque é um corpo e uma voz. Não existe sonoplastia, microfone, não existe truque, não existe mudança de cor, não existe jeitinho. Na ópera você canta a sua tessitura natural, o mesmo brilho, a mesma cor. Dos graves vai para o médio, vai para os agudos. Então por isso que eu sou tão fascinada e eu considero demais e admiro muito um cantor de ópera, porque é uma voz. É apenas a voz dele. Ele tem uma boa técnica, ele canta. Ele não tem, ele não canta, porque não tem como dar jeitinho. Então, todo tenor, ele vai cantar até um Dó 4, com a voz que não é falsete. Então, chamamos que é voz de peito, um Dó de peito. E o Gabriel Henrique, na excepcionalidade dele, ele consegue até um Ré 4, fazendo nessa voz de peito. Não lírica, porque ele não faz uso do metal para cantar ópera. Ele canta em voz de cabeça, na voz branca, porém misturada, projetada para frente. Ok? Espero que vocês entendam essa linguagem. Essa é uma linguagem musical, essa é uma linguagem do alfabeto do cantor. Se você não é cantor, de fato fica difícil entender. Mas nós estamos aqui e o objetivo desse canal é de fato aprendermos.